É uma honra muito grande poder falar um pouco da história do Código de Defesa do Consumidor. E por que eu quero falar um pouco da história? Porque hoje é um dia de celebração, é um dia de comemorar os 30 anos. E eu tenho certeza que vocês da equipe, nossa, eu vejo aqui o Luiz Carlos, meu grande amigo, sócio aí de vocês, e ele sabe tudo e mais um pouco, a Janaína, todo mundo conhece o Código e vocês trabalham no seu dia a dia com ele. Então, falar de regime jurídico, assim, até me constrange um pouco, porque vocês estão muito bem escolados, né? E, de todo modo, eu acho que a data merece que se trate um pouco da história, né, do Código de Defesa do Consumidor. E então, o código hoje eu atuo ainda na área porque eu dou aula de Direito das Relações de Consumo na PUC, eu sou professora da Faculdade de Direito da PUC de São Paulo, e atualmente, né, nesse período todo, nesses 30 anos, eu fui e voltei para vários conselhos, várias diretorias, assim, desses mesmos órgãos. Conselho Curador da Fundação Procon, eu já estive lá em 2 mandatos que foram prorrogados por uma vez, como é possível, e agora vou assumir pela 3ª vez um novo mandato, que começa agora nesse mês. Sou do Conselho Diretor do IDEC, já fui do Conselho Assessor muitas vezes também, e sou do Conselho, da Diretoria do Brasilcom, que também é um instituto científico, né? O Brasil, que é o Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor, o órgão do qual participei da fundação e tudo mais, foi fundado dentro do PROCON, com Benjamin, Nelson Neri, Marcelo Sodré, toda aquela equipe que vem de longe trabalhando junto, né? Só para falar rapidamente um pouquinho porque que ainda me mantenho na área, né? Eu também sou fundador do Brasilcom, hein? Sócio Eu também fundador, sou é fundador do verdade. Brasilcom. O Fragata sempre dava contraposição, a gente defendendo um lado e ele defendendo outro lado. Mas eu não quero falar de 2 lados hoje, eu quero falar da celebração dos 30 anos do Código de Defesa do Consumidor, porque esta lei, ela veio para melhorar o Brasil, ela é boa para o Brasil, ela não é boa para o consumidor, ela é boa para o Brasil, porque busca o quê? Um equilíbrio, uma harmonização nas relações de consumo. Né? Vejam aqui eu e o Fragata. Mas, de fato, o que se buscou com a lei foi muito mais trazer ao consumidor um patamar acima para uma relação equilibrada, porque a relação era totalmente desequilibrada. E ainda é muito desequilibrada, nós sabemos disso. Né? Quando eu falo com os meus alunos, eu fico pensando, quando eu começo a explicar o código e falo nesse assunto, o código existe para trazer um equilíbrio, eles vão pensar, nossa, que equilíbrio? Porque ainda hoje nós assistimos tantos desajustes. Mas eu vou falar um pouquinho para vocês, né, como nasceu, o que aconteceu, ainda que rapidamente, nesses 30 anos, ao meu ver, e o que está por acontecer, os meus receios, os meus medos dos próximos 30 anos. Né? Quando eu comecei a trabalhar no PROCON, na década de 80, eu tinha acabado de me formar e surgiu essa oportunidade. No primeiro momento, falei, vou estudar para concurso. Aí eu não aguentei, sou muito ativa, muito dinâmica, falei, não, ficar parada não vai dar. Comecei a fazer contatos, e me apareceu essa oportunidade de trabalhar no PROCON. E eu pensei, PROCON, não existe tabelamento de preços, o que faz esse órgão? Eu nem sabia. Até que fui lá, me interessei, conhecer tal, isso foi em 1985, eu me formei em 84, 85 eu fui trabalhar no PROCON. E 86, fevereiro, já veio o plano de governo, né? Então veio Cruzado 1, Cruzado 2, Bresser 1, Bresser 2. Daí para frente foi uma atividade intensa na defesa do consumidor. Mas quando eu fui para o PROCON, eu pensei, o que faz o PROCON? E aí eu percebi o seguinte, fui conhecendo, fui pesquisando, fui conversando, né? O PROCON era um órgão, na origem, o PROCON de São Paulo, que acabou sendo um lugar de grande desabafo do cidadão. Né? Porque as pessoas se dirigiam ao PROCON para reclamar os seus anseios, as suas frustrações nas relações de consumo, mas não eram tratadas como tal. Não tinha esse nome, relação de consumo. Né? Então, iam reclamar de aluguel, mas aluguel não é relação de consumo, é o condomínio, não é, tinha toda uma dúvida. Né? E o PROCON foi organizado, naquela época não existiam PROCONs em todo o Brasil, e o PROCON de São Paulo era o maior PROCON, era o melhorzinho assim estruturado. Comecei a trabalhar numa casa na Avenida Angélica, aí virou um prédio na Bandeira Paulista, depois um grande prédio com outros, inclusive, mais um grande prédio na Líbero Badaró, virou uma Secretaria de Estado. E, enfim,
Mas nessa época, quando não sabíamos ainda o que fazia o PROCON, o que faz o PROCON? Ah, é porque as pessoas vêm reclamar, era um grupo de estagiários da Secretaria do Planejamento que começou a fazer um estudo de preços de produtos básicos, e aí as pessoas começavam a falar de outros assuntos. Na época, o governador Paulo Natel resolveu dar uma força e criar um setor dentro da Secretaria do Planejamento. Quando eu entrei, ainda era um departamento dentro da Secretaria do Planejamento. O secretário era o Serra e o governo era o Montoro. Mas aí o que aconteceu? Foi organizado em assuntos, porque era tanta demanda, então era produtos, serviços, saúde, assuntos financeiros, habitação, né? Eram 5 ou 6 áreas, e assuntos financeiros e habitação, eram 5 áreas. Nós recebíamos os consumidores, dirigíamos para uma dessas áreas, as pessoas nessas áreas começavam a se especializar no atendimento, então saúde, alimentos, tinha nutricionistas, advogados, enfim, cada área tinha os profissionais mais especializados, mas na verdade era um órgão de grande desabafo, era um grande banco de dados, porque nós começávamos a conversar para se tentar um acordo, para tentar conscientizar o fornecedor de que havia um desequilíbrio, né? E alguns fornecedores olhavam para a gente e falavam: e daí? O que você vai fazer com isso? Você vai me forçar a fazer um acordo? Eu não quero fazer acordo. Eles desafiavam. Gente, no primeiro ano de formada, eu fui representada na OAB, porque tentei forçar um acordo, o advogado ficou bravo e foi lá representar, disse que eu estava querendo, estava fazendo um papel de juiz, que eu estava pré-julgando o fornecedor. Fui lá, me defendi, não é bem isso, eu era nova, e, obviamente foi arquivado o procedimento. Mas ele fez questão de marcar posição, tipo, o que vocês pensam que vocês são, né? Mas era um grande banco de dados. E aí, passo a passo, tudo muito organizado, aquilo foi crescendo, vieram os planos de governo. Na época dos planos de governo, aconteceu uma coisa que, inclusive, o Marcelo lembrou ontem no evento do PROCON. Ele falou: nossa, eu nunca me esqueço que nós ligamos todos juntos à televisão e sentamos lá, era uma televisão no PROCON, e sentamos todos para assistir a entrevista do ministro da Fazenda, que falaria sobre o plano econômico, e surgiram umas perguntas e falaram: mas quem vai tirar as nossas dúvidas? E o ministro respondeu: o PROCON, vários lugares tem PROCON, o PROCON tira as dúvidas. E nós olhamos um para a cara do outro e falou: que dúvidas? Como? Como nós vamos tirar dúvidas? A gente está sabendo agora o que está acontecendo. Então, vamos estudar, vamos trabalhar. Olha, eu me lembro de cenas, eu me lembro de ligar. Imagina, nós éramos muito ousados, né? Ligar para Brasília, para o gabinete do ministro, com o diário oficial na mão, porque nós tínhamos encontrado um erro em determinada norma de um plano de governo e falar: tem que mudar, isso está errado. E de alguém no ministério falar: nossa, tem certeza? Como é que é? Nós vamos mandar mudar. E no dia seguinte, ter mudado, ter alterado uma norma. Então, era um grupo muito, muito assim envolvido, cheio de ideais e muito jovem. Bom, o que aconteceu? Foi instalada a Assembleia Nacional Constituinte, para que a nova Constituição, essa época ainda era de ditadura, né? Assim, a Constituição antiga. Então, ainda algumas pessoas tinham receio do PROCON, né? Porque ainda era de ditadura, e a gente falava demais, a imprensa começou a dar muito espaço para a gente, na época dos planos de governo. Mas aí, instalada a Assembleia Nacional Constituinte, pensamos: esta Constituição vem para resgatar os direitos do cidadão. Por que não pensarmos em colocar expressamente na Constituição, como uma das facetas da cidadania, né, o consumidor, né, o direito do consumidor, o direito do cidadão enquanto consumidor? E eu me lembro também que um dos primeiros trabalhos que eu fiz no PROCON foi esse trabalho técnico, jurídico, né, que me pediram, foi a Marilena na época que me pediu, para eu fazer uma busca nas constituições de outros países para ver essa viabilidade de se colocar a questão do consumidor na Constituição. E eu pensava: impossível, imagina. Bem se vê, minha chefe é agrônoma, imagina uma questão dessa na Constituição. A Constituição é principiológica, é para falar de outras coisas. Mas eu fui pesquisar, até apresentei esse trabalho no encontro de PROCONs no Rio de Janeiro, na época, e vi que, de fato, isso era possível. Algumas constituições já tinham alguma previsão, e conheci melhor leis específicas do consumidor que já existiam. E aí, então, começamos uma grande mobilização junto com o PROCON de outros estados. A Bahia já tinha PROCON, o Rio de Janeiro, se não me engano, ainda era municipal, tinha Betânia na época. E começamos a nos mobilizar para que a questão do consumidor entrasse na Constituição.
E essa luta, como vocês sabem, foi vitoriosa, né? Nós levamos abaixo-assinado, me lembro, nós fizemos abaixo-assinado em supermercados, em escolas, em clubes, e fomos levar pessoalmente para Brasília. Né, nós temos fotos registrando, entregando para os constituintes aquele calhamaço de papéis dizendo: olha, o consumidor está clamando. Tivemos sorte também, porque os planos do governo deram muita visibilidade, né, para os reclamos do cidadão enquanto consumidor. E para o PROCON deu muita visibilidade também. Então, levamos tudo isso tal para os constituintes, e essa luta foi vitoriosa, como todos vocês sabem, né? Nós conseguimos, o artigo que é a espinha dorsal da cidadania, o artigo 5º da Constituição, que é o famoso artigo de que todos são iguais perante a lei, um dos incisos, o inciso 32, falando uma coisa muito importante. O Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. O que significou, em outras palavras, defesa do consumidor é política pública, ponto. Isso foi o máximo, porque realmente estabelecer que, na forma da lei, já indicou que teria que ser elaborada uma lei, né? E o Estado promover já indicou. Defesa do consumidor será política pública, como segurança, como educação, como saúde, é política pública. E é verdade, porque todos somos consumidores. Por mais que vocês trabalhem muito mais com mais ênfase para o fornecedor, esse fornecedor também tem os seus reclamos, também se coloca na posição de consumidor em algum momento, em alguma circunstância. Então, tinha que ter sido tratado desse modo mesmo, né? E para nós foi uma grande alegria e consideramos uma grande vitória. E a partir daí, como vocês sabem, né, no artigo 170, igualmente, também, quando trata da ordem econômica e financeira do Brasil, dentre os princípios está a livre iniciativa, a livre concorrência e também a defesa do consumidor. O que é bárbaro, porque nós temos como princípio de uma mesma ordem econômica, de um mesmo Estado democrático de direito, tanto a livre iniciativa, a livre concorrência, como a defesa do consumidor. Então, o que precisa? Qual foi o desafio do legislador na hora de elaborar essa norma? É buscar um equilíbrio, inclusive para fazer valer esses princípios. Livre concorrência, livre iniciativa, defesa do consumidor. Tinha que buscar um equilíbrio para esses princípios que aparentemente seriam antagônicos, né? E esse foi o desafio do legislador. Mas o que é bacana é o seguinte, é que nessa época, no âmbito do Ministério da Justiça, existia o CNDC, Conselho Nacional de Defesa do Consumidor. Ele foi criado, se não me engano, em 86, né? E esse conselho, ele tinha uma representação muito paritária. Então, alguns PROCONs que já estavam com uma imagem e com uma atuação mais afirmada participavam do conselho. No caso de São Paulo, em 87, já era 88, 89, já era a Secretaria de Defesa do Consumidor, nós já tínhamos secretaria, o PROCON já tinha virado uma secretaria, e era o secretário fazia parte desse conselho, e tinha a Federação do Comércio, Federação da Indústria, CONAR, era uma representatividade muito paritária, o que foi muito interessante, porque nós levávamos as grandes questões dos PROCONs para ser discutida com muita gente e de todos os lados, né? Eu tenho ainda grandes amigos, como o Fragata, inclusive, né? Que é meu marido, mas que nós conhecemos nessa dinâmica de discutir com os setores mesmo todos os problemas que se colocavam, né, frente ao consumidor e que tinham toda aquela aparência de um abuso por parte do fornecedor. Sempre aquele que tem o poderio econômico, né? E, no âmbito desse conselho, após a promulgação da Constituição, foi nomeada uma comissão de juristas para a elaboração do Código de Defesa do Consumidor, porque, é claro, nós sabemos que os deputados eles têm a legitimação para discutir no âmbito do Congresso, o Poder Legislativo, mas eles não têm o conhecimento técnico à altura para a elaboração de todas as leis, né, gente? Porque o arcabouço de leis é enorme e demanda mesmo uma participação do técnico. E nessa oportunidade eu frequentava muito as reuniões do conselho, eu, Marcelo Sodré também, né? Porque o doutor Frontini nos levava. Olha, vai ter uma discussão do conselho sobre tal assunto. Cartão de crédito, cláusula mandato em contrato de bancos. A gente, doutor Frontini, tem um monte de reclamações. Venham comigo. Então a gente vivia em Brasília, nós participávamos de todas essas reuniões. E quando foi nomeada, então, a comissão de juristas para que fosse elaborado o Código de Defesa do Consumidor, a doutora
doutora Ada Pellegrini foi a presidente da comissão, o doutor Filomeno, o doutor Kazuo Watanabe, Daniel Fink. Quando foi nomeada essa comissão, eles, claro, traziam grande experiência doutrinária, grande experiência no direito comparado, grande conhecimento, né, no direito, mas o que eles não tinham? A mão na massa. Quem atendia consumidor? Nosso PROCON. Onde estavam as reclamações arquivadas, organizadas por setores, para a gente ter todas as ideias para colocar no código, no PROCON. E aí foi muito bacana, porque aí eles nos nomearam assessores, foi nomeado uma comissão, 4 assessores, dentre os quais estávamos nós, eu e o Marcelo Sodré, que éramos do PROCON de São Paulo, e começou-se então a elaborar o Código de Defesa do Consumidor. E eu me lembro, né, ontem mesmo, fazendo um depoimento para a OAB, eu vou repetir uma coisa que eu falei, eu me lembro de cada reunião, de cada encontro desse grupo, e o quanto eu me surpreendia, né, com as ideias trazidas, porque eu tinha acabado de me formar e pensava, nossa, mas o Código Civil não permite isso. E a doutora Ada falava, Mariângela, coloca na cabeça, nós estamos mudando o Código Civil. E eu falava, nossa, mas a gente pode isso, o Código Civil é de 1916. Hoje em dia, nós já nos acostumamos com uma maior participação popular na elaboração de leis, na elaboração de políticas públicas, ainda não à altura do que eu imagino que seja o ideal. Mas a gente já faz alguma coisa. Mas, enfim, naquela época, eu achava assim, eu naquela sala de reuniões do PROCON, outras vezes na sala dos professores da Faculdade de Direito da USP, e eu me lembro bem dessa reunião na USP, quando pensamos lá na história da prescrição, da decadência, e que a doutora Ada falou que obsta a decadência, vamos colocar esse termo. E eu insistia, mas decadência não se suspende, não se interrompe, não pode. E foi quando ela me deu essa bronca. Por que não pode? Porque, segundo o Código Civil, põe na sua cabeça, nós vamos mudar tudo, né? E foi o que aconteceu. Foi muita ousadia. Eu tive a oportunidade, agradeço a Deus, ao destino de estar lá naquele momento, porque participei disso, acompanhei, o que foi um privilégio enorme. Mas eu não estou aqui para falar da minha história, estou aqui contando como foi, de fato, elaborado o Código de Defesa do Consumidor. Então, eu sempre digo, inclusive, aos meus alunos, nas primeiras aulas, quando vou introduzir o tema para eles, que é uma lei que veio de baixo para cima, não foi uma imposição, né? É uma coisa que veio mesmo de participação popular, porque eu me lembro dos nossos movimentos, do nosso esforço hercúleo para que isso acontecesse, e de levar todas essas reclamações, nós estudávamos lá a teoria, quando eles escreviam, a gente falava, nossa, isso não resolve o problema de tal empresa. Ah, isso não vai resolver o problema daquele banco. Que problema? Qual o problema, Mariângela? Qual o problema, Marcelo? E nós contávamos à comissão quais eram os problemas e conseguíamos alterar, então, aquela proposta de artigo, aquela proposta de norma dos juristas, né? Então, foi uma experiência riquíssima e, certamente, quando foi para a apresentação perante o Congresso, o primeiro deputado que apresentou, o deputado federal, foi o então deputado Geraldo Alckmin, nós passamos a participar das reuniões no Congresso Nacional, na Câmara, no Senado, para conversar com deputados, com senadores. Eu ficava, às vezes eu voltava de Brasília na terça, estava trabalhando na quarta, falava, tem que ir para Brasília amanhã de novo. Tal deputado marcou reunião, tal senador marcou. E lá íamos nós para Brasília novamente. E era interessante, a gente brincava, falava, nossa, se acontece alguma coisa com esse avião, porque o CONAR, Federação do Comércio, PROCON, era todo mundo que estava interessado, iam, né? Febraban. E aí nós começamos a refletir, né? Até onde era pertinente um lobby contra o Código de Defesa do Consumidor, contra a aprovação de uma norma que buscava o equilíbrio, né? E é o que eu digo hoje, até onde o fornecedor quer discutir se aplica ou não a lei ou qual a defesa do consumidor? Porque aqui o que se busca é o equilíbrio, né? O que se tentou fazer à época foi uma norma principiológica, foi estabelecer princípios que fossem aplicados a todas as relações de consumo, né? Não tem aqui uma norma que fale da escola, do convênio médico, são normas gerais para produtos e serviços. Tá certo? Concessão de crédito, não fala expressamente, né? Mas o banco, né? Falou só na definição. Mas fala concessão de crédito, enfim, tudo é para ser lido como um princípio. E eu não vou dar uma aula de código, mas eu gostaria de chamar a atenção de alguns dispositivos, especialmente, né? E um deles é o artigo 4º,
porque o artigo 4º, ele estabelece os princípios de uma política nacional de relações de consumo. Então, você percebe que esse artigo 4º, que aparentemente, né, não tem muito valor, todo mundo pega lá o 18, o 12, o 51, o 52, o 54 para falar de contratos, e olha para esse artigo 4º e fala, ele é programático, ele é principiológico. Não, o artigo 4º é importantíssimo. Por quê? Porque o artigo 4º, ele coloca, em primeiro lugar, ele estabelece as finalidades da norma. Então, ele fala, é a proteção dos interesses econômicos, é a proteção da saúde e segurança, a política nacional das relações de consumo, ou seja, essa tal dessa política pública que foi estabelecida pela Constituição, ela está com os seus fins explicitados aqui no artigo 4º. Né? Então, aqui nós temos esses princípios. E vocês trabalham para empresas, mas vocês vão entender por que eu estou falando desse artigo. Então, está aqui. Tem por objetivo atendimento das necessidades dos consumidores, respeito à sua dignidade, à sua saúde, à sua segurança. Bom, atendidos os seguintes princípios. Inciso 1º. Reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor. E isto é um fato, né, indiscutível. O consumidor é a parte mais fraca nas relações de consumo. Não adianta querer o juiz decidir diferente, porque este reconhecimento é legal, este princípio é absoluto. Eu sou a parte mais fraca. Mariângela, mas você está sempre atenta, você é professora de Direito do Consumidor, você conhece a norma, é advogada, você sabe se defender. Sim, eu sei me defender, mas isto não é suficiente. Eu não consigo alterar a cláusula de um contrato se eu achar que essa cláusula é abusiva. E isto já aconteceu comigo, o Fragata presenciou, eu discutindo com um advogado. Doutor, eu não estou acreditando que o senhor está me fazendo assinar um contrato com esta cláusula que é claramente abusiva. E o advogado me dizia, doutora, eu não consigo alterar nada, eu só estou aqui porque a necessidade de estar à presença de um advogado, a senhora sabe, né? Se a senhora não fizer isso, a senhora não vai comprar. Eu estava comprando um imóvel na oportunidade. Eu falava, mas não é possível, como é que o advogado se rende a isso? Eu nervosa, incomodada, né? A verdade é essa, eu conheço a lei, mas e daí? Ou eu concordo, ou eu não tenho acesso ao consumo. Tantas já foram, não vou nem ficar dando exemplo, porque eu não estou aqui para falar da minha vida pessoal, mas tantas já foram as vezes em que eu não consegui mudar um cenário por reconhecer, identificar, né, absoluta ilegalidade, absoluta contrariedade à norma, absoluta abusividade. O que demonstra o quê? Que eu sou vulnerável. Lógico que sou vulnerável, eu sou a parte mais fraca. Então, o detentor do poder econômico, ele continua ditando as regras. E como era no passado, ele dita as regras. Se você quiser ter acesso ao consumo, concorde. Ou então, não compre, ou então, não contrate. E isso tudo tinha que mudar. Né? Por isso é que o artigo 1º já colocou esta lei é de ordem pública e interesse social. Porque já colocou o que está aqui é norma cogente, não é norma dispositiva. O que está aqui é de cumprimento obrigatório. Então, tudo bem, fornecedor, você quer me constranger a assinar, você quer criar o constrangimento, só pode ser. Se você sabe que é ilegal, insistir numa cláusula dessa, beira a má-fé, porque é para criar um constrangimento. Eu sou obrigada a assinar, mas eu não vou me constranger. Vocês também não. No momento oportuno, nós vamos discutir a abusividade da cláusula, a nulidade da cláusula, porque aquela ideia, aquela concepção de que contrato faz lei entre as partes, a partir deste código, artigo 1º, acabou. Contrato faz lei entre as partes, vírgula, se de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Se for relação de consumo, o pacta sunt servanda só vai ter propriedade se estiver de acordo com o Código. Aquela ideia do Código Civil de 1916, de que contrato é o acordo de vontades, que vontade? A minha vontade está viciada. Quem disse que eu quero assinar um contrato com um convênio médico, com uma empresa de convênios médicos, que fala que eu posso ter 11 dias de UTI? Eu não quero ter nenhum. Mas se eu tiver que ficar 20, eu quero ficar os 20. Eu quero ter esse direito, tá certo? Eu não quero essa questão de bancos. Quem disse que eu quero fazer o contrato com a Vivo, que é um acordo de vontades? Quem disse que eu concordo que ela pode mudar o meu número de telefone a qualquer momento? O meu número hoje, eu tenho relações pessoais e profissionais relacionadas a esse número. Eu não quero mudar, mas está lá no contrato, eles podem mudar a qualquer hora.
Então, é uma coisa impressionante. Um dos cursos que eu dou na PUC é de Núcleo de Prática Jurídica. E algumas vezes eu ofereci um curso de contratos de consumo. E foi muito engraçado, porque a primeira vez que eu ofereci, eu selecionei os contratos e dividi para a classe para eles examinarem. E eles começaram a examinar, depois de ter algumas aulas teóricas, eles falaram, nossa, professora, a senhora escolheu a dedo os contratos, porque identificaram várias cláusulas abusivas. No semestre seguinte, falei, não vou escolher os contratos. Cada grupo escolhe o seu tema, desde que seja relação de consumo relacionada a contrato de adesão. Ah, internet, convênio médico, companhias aéreas. Ok, então vocês vão examinar. Procurem na internet um contrato e vamos examinar. A reação foi a mesma. Só não puseram a culpa em mim. Não falaram que eu escolhi a dedo. Falaram, nossa, mas não é possível. Mas o fornecedor não sabe disso? Sabe, mas faz. Né? Então, esse artigo 4º que coloca, que reconhece a vulnerabilidade do consumidor, acho que tentei deixar bem desenhado para vocês o porquê, tudo que era constatado, e que acho que muitas vezes, acho que ainda vem sendo constatado, né? O porquê de ter que ser reconhecida legalmente essa vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo. E também, o que eu quero dizer é que tem outros princípios nesse artigo que são muito importantes e como eles estabelecem os princípios nos quais deve se basear uma política nacional, uma política pública, vamos combinar que ele está orientando a interpretação do Código de Defesa do Consumidor. Porque na hora que ele fala, consumidor é vulnerável, também, na hora que ele fala no inciso 3º, é princípio da política nacional a harmonização dos participantes das relações de consumo, ou seja, a harmonização dos interesses dos fornecedores e dos consumidores, né? Com vistas à melhoria do mercado do consumo, né? O que ele está falando, gente? Vamos interpretar a norma olhando para isso, para a vulnerabilidade do consumidor, para essa necessidade de harmonização. Agora, essa harmonização está aqui pontuada com base na boa-fé e na equidade. O que é a boa-fé tratada no Código? É a boa-fé objetiva. É outro princípio do Código. Por isso que eu digo, esse artigo 4º, ele traz os princípios mais fundamentais para se interpretar o resto da norma. Né? Então, esse inciso 3º do artigo 4º é muito bacana. Ele fala harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e compatibilidade da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico. Claro, porque eu não vou voltar o Brasil para a carroça porque o combustível é perigoso. O que eu tenho que compatibilizar é o uso do combustível seguro, tá certo? Então, aqui, ele fala claramente que eu tenho que harmonizar a proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar o quê? Aqueles princípios do artigo 170 da Constituição, os princípios nos quais se funda a ordem econômica. Artigo 170 da Constituição, quais são eles? Livre iniciativa, livre concorrência, defesa do consumidor. Então, percebam, aqui tem outros incisos para nós refletirmos, mas eu chamo a atenção sempre, com muita ênfase, desses dois incisos, porque eles orientam a interpretação do Código. Sobre esse assunto, quem tiver curiosidade e gostar um pouco de filosofia do direito, eu recomendo um artigo para leitura sobre a interpretação da norma do professor Eros Grau, que está na revista número 5 de Direito do Consumidor, um pouco antigo, mas foram os primeiros artigos, os primeiros números da revista de Direito do Consumidor, da RT. E o professor Eros Grau nos ensinou muito. Oi? Apenas explicar que o escritório tem o número 5, se precisarem, a gente arranja uma cópia para todo mundo. Isso, poderia pôr no... Talvez, se vocês tiverem um portal, poderia lá disponibilizar. E aí, então, ele fala o seguinte, que essa norma aqui é uma norma objetivo, né? Porque até então se falava em normas, as normas do direito, né? Então, é uma norma programática, é uma norma de comportamento. Não, esta norma do artigo 4º é uma norma objetivo, é uma norma fim. Ela diz qual é a finalidade
do regime jurídico, do instituto que estava sendo criado naquele instante por esta lei. Por isso, nós temos muito apreço pelo artigo 4º, né? Porque você pode mudar, pode vir outra lei, pós-CDC, que contraria o CDC eventualmente, mas por aqui, pelo artigo 4º, pelos princípios que instituíram o regime jurídico de defesa do consumidor, de direito do consumidor, né? Essa norma, da forma como ela vier, ela vai ter que ser interpretada à luz dos princípios que alicerçam, né, realmente o direito do consumidor. Quando eu falo que eu assisti àquelas reuniões da comissão de juristas e que eu me surpreendia com cada ideia que era trazida, né, para mudar todo o sistema, o que se buscava naquele momento era que se desse um novo olhar ao direito brasileiro. Então, aqui, o que acontece? Aqui se fez nascer um novo regime, um novo regime jurídico. O Risato Nunes, ele usou uma expressão uma vez, eu não sei se em livro ou se em palestra, mas eu lembro que é dele. Ele falou, olha, o Código de Defesa do Consumidor cortou transversalmente o Código Civil, Comercial, o Processo Civil. Ele cortou por um outro caminho, pegando um pouquinho de cada perfil, mas ele cortou por outro caminho e ele instituiu uma nova base, não dá mais para afastar isso. É uma relação que já é reconhecida sob o fundamento destes princípios e, como tal, não será afastada jamais, espero assim, né? Então, muito importante, apesar de nem todos darem o olhar devido a este dispositivo, ele é importantíssimo, tá certo? E depois... nós temos também, eu só vou falar desses primeiros artigos, não se preocupe que eu não vou ficar dando aula de direito aqui, mas nós temos aqui, por exemplo, no artigo 5º, os instrumentos mínimos, né, para que se possa dar cumprimento a uma política nacional de relações de consumo, e, por fim, o artigo 6º. O artigo 6º, ele estabelece o quê? Os direitos básicos do consumidor. Então, se nós tivermos alguns estagiários aqui nos assistindo, alguns estudantes, eu sempre dou a dica, eu falo, olha, leia com atenção o artigo 6º, pensa, reflita, porque todo o restante é reflexo de um direito básico. Todo o regime jurídico que foi estabelecido a partir do artigo 6º é um regime jurídico reflexo de um direito básico reconhecido no artigo 6º, né? O legislador tratou de elencar, né, os direitos básicos do consumidor no artigo 6º. Por quê? Porque era necessário criar uma estrutura sobre o que nós vamos trabalhar, né? Vamos criar os direitos básicos, pensar em cada um deles, qual é o regime jurídico adequado à proteção desse direito. E, ao fazer isso, quando foi feito isso, o legislador se inspirou numa resolução da ONU, a resolução número 32/248 de 1985. A 32ª resolução de um grupo de 248. E é de 1985, né? E outro dia o Fragata me falou, ai, Mari, você sempre fala, você gosta dessa resolução, né? Mas é porque, quando eu entrei no Procon, em 1985, isso aqui foi em abril, e eu entrei em julho. E essa resolução é de abril. Era cheio desses cartazes, direitos básicos do consumidor, resolução da ONU. Eu falava, nossa, mas onde isso influencia tanto aqui o nosso trabalho, né? Por que isso é tão importante? Mas essa resolução da ONU, ela reconheceu como direito básico o direito à informação, o direito à proteção da saúde e segurança no consumo, o direito à veracidade da informação, inclusive da publicidade, né? E o direito à liberdade de organização, à liberdade de associação. Essa resolução da ONU, ela impulsionou, né, os países que fazem parte da Organização das Nações Unidas a refletirem sobre esses pontos como direitos básicos do cidadão, né? Então, impulsionou, cutucou, falou, olha, o consumidor precisa ser visto como tal. E esses são os direitos mínimos, né? Esses são os direitos mínimos, né, que devem ser reconhecidos. Então, foram feitos vários cartazes distribuídos lá no nosso órgão, cada sala que você entrava tinha lá esse quadrinho com esses direitos.
E hoje, quando eu leio o Código de Defesa do Consumidor, eu vou dizer para vocês que o Fragata brinca que eu sei de cor, mas eu gosto sempre de ler, de reler, de refletir cada nova situação sob o olhar destes princípios. Por mais que o código dependa de atualização, mereça, vamos dizer, não depende, mereça uma atualização hoje, nós temos o projeto de lei 3515 e 3514 de 2015, mas que são oriundos de projeto do Senado de 2012, tentando uma atualização do CDC. Né? Por quê? Porque hoje a gente tem comércio eletrônico com grande ênfase, porque hoje a gente tem as questões de superendividamento. Então, embora todos os princípios sejam aplicados e nos deem sustentação para defender o consumidor que estão em situações críticas à luz dessas novas práticas, né? Contratuais e comerciais, talvez seja preciso mesmo especificar um pouco melhor alguns procedimentos para a defesa do consumidor nessas situações. Então, muito embora ele mereça algumas atualizações, é certo que, pelos princípios, eu ainda resolvo muita coisa, né? E aqui eu também gostaria de falar para vocês sobre uma questão interessante que ontem uma aluna me abordou, sobre um caso, ela está passando por um processo seletivo e teve que discutir aí um caso que estava escrito em língua inglesa, inclusive, e fazia menção a uma norma que talvez ela não conhecesse, uma norma do Reino Unido. Né? Nem falava qual era a norma exatamente, não tinha número, não tinha texto da lei, só põe entre parênteses a norma. E aí, suscitando, ela não me passou o texto, nada disso, mas ela só me falou, professora, o que você acha de sustentar, sob tal princípio, uma defesa perante um outro país, perante um caso internacional? Eu só fiquei curiosa. Por que você me perguntou isso? Não, porque eu estou refletindo para um processo seletivo. Não sei de onde era, não me deu problema. Ela só me provocou em aula e eu falei, nossa, eu acho muito legal. Porque se você focar nisso que você está propondo, que é o direito à informação, dificilmente algum país vai ter uma norma, agora, no século XXI, contrária a esse direito básico, ao direito à informação, né? E é isso. Hoje eu fiz um desabafo não, uma homenagem ao CDC do Facebook, coisa antiga, né? Ninguém mais usa Facebook, mas eu ainda uso de vez em quando, e eu peguei e escrevi lá. Nossa, 30 anos do CDC. Nossa, que coisa estranha, né? Precisar o legislativo escrever numa lei, né, que eu devo ser respeitada, que eu devo ter informação clara sobre os meus produtos, que o contrato tem que ser escrito de um jeito que eu compreenda, né, que o meu consumo deva ser seguro. Falei, que coisa estranha, né, ter que escrever numa lei. Até quando nós vamos vivenciar isso? Viver assim, né? Eu dei aula um semestre na PUC, uma ocasião, de legística, né? Até por... eu trabalhava na assessoria técnico-legislativa do governo de São Paulo, e aí fui provocada lá pelo Departamento de Constitucional a dar um semestre de legística. Nunca tinha dado aula disso, mas estava com alguma prática, porque estava trabalhando na assessoria técnico-legislativa, e fui estudar e ler um pouco sobre isso. E eu nunca me esqueço de um texto muito bom do Carlos Blanco, que eu li, e que falava, olha, a lei é sempre resultado de uma manifestação social onde as pessoas não conseguiram chegar a um acordo, onde as pessoas não conseguiram se entender. Né? Essa falta, esse comportamento, né, da sociedade de não conseguir se entender e se respeitar, provoca o quê? A necessidade da mãozinha do Estado. Ah, vamos lá, vamos regular por lei, vamos pôr no papel o que tem que ser feito para apaziguar o povo, para acalmar a população, a sociedade. Né? Então, nesses 30 anos, né, quando eu faço as minhas reflexões, eu penso, ai, que bom. Em primeiro lugar, tem uma coisa esquisita, né, aqui no Brasil, da lei que pega, a lei que não pega, eu falo, ai, que bom, o CDC pegou. Né? Pegou porque esse era um desafio para nós que trabalhávamos nessa área, no início da vigência do código, nós nos sentíamos responsáveis por fazer o CDC pegar. Né? Então, nós trabalhamos
arduamente junto aos consumidores, no sentido de conscientizar, de ensinar, de educar quanto aos seus direitos, e junto aos fornecedores, né? E eu me lembro que no período de vacatio legis, eu fiquei 6 meses, literalmente, o meu trabalho no Procon não era mais no prédio do Procon. Eu fui a tudo quanto é empresa, em São Paulo, em outros estados, empresas de publicidade, fabricação, montadoras de automóveis, de moto, Xerox do Brasil, Copersucar, tudo quanto é empresa, eu passei para explicar o código. Né? A minha função foi essa. Na época, o secretário falou, Mariângela, nós precisamos fazer também a educação do fornecedor. Então, tem várias solicitações para uma palestra, para explicar o código, os princípios. Claro, era novo para mim também. Eu não fui lá para dar regime jurídico. Eu fui lá para falar dos principais pontos, do que era fundamental, onde a postura tinha que ser mudada. Né? E foi uma experiência muito rica para mim, muito rica. E, enfim, então, uma coisa nesses 30 anos que nós podemos afirmar é que o código pegou. Eu me lembro muito bem do hoje ministro Herman Benjamin, quando nós redigíamos algumas partes do código, inclusive essa parte dos direitos básicos, ele falava, tem que ser uma linguagem clara, tem que ser uma linguagem muito clara, que o leigo compreenda, porque tem que ser a lei de bolso do consumidor. E quando o código fez 10 anos, acho que foram 10 anos, eu me lembro que a Rede Globo fez uma matéria e que perguntou para um consumidor, o senhor conhece o Código de Defesa do Consumidor? E alguém tirou do bolso um pequenininho e falou, claro, eu tenho aqui no meu bolso. Eu falei, nossa, se ele imaginasse quanto a gente brincava com essa expressão de que tem que ser a lei de bolso do consumidor, né? Então, o objetivo é da formação de cidadania, mas a formação de cidadania não só para o consumidor, para o cidadão brasileiro. Esta lei é importante para o Brasil, porque esta lei visa o equilíbrio, visa o respeito. Né? Quando eu falo em direito à informação, a clareza da informação, eu quero dizer, não engane. Aonde que é parcial numa lei falar não engane? Não é parcialidade. Isso é o mínimo que se espera do cidadão no século XXI. Né? Então, eu acho que, de fato, é uma lei que a gente reconhece, né? Eu me lembro que a vedete do Código de Defesa do Consumidor foi o prazo de validade, né? Todo mundo sabia. Você sabe o que tem no código? Agora os produtos têm prazo de validade. Né? Esse era um outro drama, porque vinha a pessoa da Ajinomoto e falava: olha, a matéria-prima do meu produto não tem validade, eu não tenho como aferir validade. Eu posso pôr prazo indeterminado, como se a gente tivesse aquela resposta para dar. A gente falava, nossa, mas tem que ter validade. Ele falou, mas não existe um teste, eu não consigo dar validade para isso. Então põe prazo indeterminado, nós vamos assumir um compromisso de não autuar por essa expressão, vamos atrás de testes, de laboratórios, vamos entender que produto é esse. A gente também não tinha resposta, mas a gente tinha que imprimir seriedade na aplicação de uma lei tão rica e que vinha acrescentar tanto para o Brasil. Então, nesse contexto, eu acho que nós evoluímos muito, eu acho que o código indiscutivelmente pegou, é uma norma que tem o olhar de todos hoje, e temos algumas coisas a alterar, tivemos assim muitos avanços na área jurídica, especialmente com ações coletivas, né? Eu sou uma fã do regime jurídico das ações coletivas, do reconhecimento da legitimidade das associações, do Estado, dos órgãos sem personalidade jurídica. Na época, a nossa ideia era o PROCON ter legitimidade, porque o PROCON era um departamento de uma Secretaria de Estado, então esse dispositivo era para que os PROCONs tivessem a titularidade de uma ação civil pública. E, enfim, eu ficaria aqui dias falando do Código de Defesa do Consumidor, né? Agora, o que eu penso é que nós temos que tomar alguns cuidados para os próximos anos, né? Andressa, eu tenho mais um tempinho? Eu não sei qual é o nosso tempo. Tem? Tempo que você quiser. Tá. Não quero cansar vocês, então. Eu tô vendo que eu É tô uma falando delícia, quase uma Mari. hora. Fica à vontade, fica à vontade. Então, eu acho que esse regime jurídico das ações coletivas é muito rico. Agora, a gente vê de algumas vezes umas mudanças na jurisprudência, umas mudanças na postura do Poder Executivo
Olha que o Poder Executivo ele tem aquele dever de desenvolver uma política pública de defesa do consumidor, né? Alguma resistência no Poder Legislativo. E eu vou dar aqui alguns rápidos exemplos para mostrar para vocês o nosso receio de retrocessos. Tá? Hoje eu tenho receio de retrocesso e vou dizer a vocês que estou envolvida com um grupo grande e forte para segurar, né, essa onda que está querendo chegar e a gente está querendo afastar. Porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui jurídico, né? E até as pessoas falam, ai, Mariângela, até os próprios pessoas da área falam, você com esse tema. Eu falei, lógico, eu não me conformo com isso. Eu dei aula há 20 anos de processo civil antes de dar consumidor, que eu já dou há mais de 10, né? Mas, enfim, eu não me conformo. A legitimidade das associações, né? Quando no artigo 82 foi colocado quem tem legitimidade para entrar com uma ação coletiva, né, foi atribuído àqueles entes a legitimação extraordinária. O que é a legitimação extraordinária? É tutelar em nome próprio o direito alheio. Precisava estar lá escrito as associações, se naturalmente as associações sempre puderam, e está na Constituição que elas podem, representar os seus associados judicial e extrajudicialmente? Isso está no inciso 21 da Constituição, né? Não precisava ter sido repetido. Mas não se falou, associação você pode representar os outros. A norma não é de direito material, a norma não é de direito civil, a norma não é de representação. A norma é processual, a norma é de legitimidade, legitimação extraordinária. O que significa isso no processo civil? É que ele vai em nome próprio tutelar direito a ele, não está representando ninguém. Ele, em nome próprio, ele é parte no processo, ele é autor. Tanto que o regime jurídico das ações coletivas fala em coisa julgada erga omnes. Por quê? Porque vai além das partes, porque parte é a associação e o fornecedor. Então vem a jurisprudência, e daí nós sabemos que as ações coletivas tutelam interesses difusos, que é de toda a sociedade, interesses coletivos, que é de um grupo, categoria ou classe de pessoas, e aí indiscutível a legitimidade da associação, e também a tutela de interesses individuais homogêneos, né? Que é buscar uma sentença que assegure a todos aqueles que sofreram lesões decorrentes desse fato o direito à indenização. Ué, mas quem são esses? Ninguém se habilitou no processo? Sim, não se habilitou porque nós não temos essa fase processual no regime jurídico brasileiro. Isso existe no regime da common law antes da sentença, né? Porque o juiz, quando vai sentenciar, sabe para quem está sentenciando. E no Brasil, não. Ele vai sentenciar e depois da sentença as pessoas falam, nossa, isso me atinge, vou lá, vou liquidar e vou executar. Nossa, eu sou um deles, olha que bacana, tem uma ação coletiva discutindo isso. Então, quando o artigo 82, quando o legislador falou que as associações têm legitimação extraordinária para tutelar interesses coletivos, ela está falando das 3 categorias de interesse, das 3 modalidades de pedido. Tutela de interesse difuso, coletivo ou individual homogêneo. Aí vem a jurisprudência e fala assim, olha, não é bem assim. Aqui o autor foi uma associação. Então, esta sentença só vai atingir os associados. Não, depende do pedido. Se o pedido foi a tutela de interesses individuais homogêneos, a coisa julgada é erga omnes, não é erga omnes menos quem não é associado. Não existe essa regra na lei. Não existe isso no regime jurídico da coisa julgada, no regime jurídico do sujeito ativo, no Código de Processo Civil. Então está errado. Mas acontece que a coisa vai se repetindo e vai fazendo o quê? Vai intimidando. Vai intimidando. Então, eu vejo aqui um retrocesso. Eu falo, gente, não pode, porque a legitimação é extraordinária. Então, ele pode defender, ele tem a titularidade, a legitimidade para tutelar interesse individual homogêneo. E aqui não pode restringir. Esse dispositivo fez as associações crescerem, fez com que as associações fossem além da representação dos seus associados para representar a sociedade como um todo considerada, a sociedade de consumo. Tá? E eu vejo um retrocesso, isso meio alinhado com uma postura, digamos, uma postura intimidadora do próprio Poder Executivo. Por quê? Porque também lá naquele artigo 4º,
da Política Nacional das Relações de Consumo, quando fala de política nacional, coloca como um dos princípios da política e também como um dos instrumentos dessa política nacional, o dever do Poder Executivo estimular e incentivar a criação de associações. Por quê? Porque o legislador se inspirou na liberdade de organização declarada pela ONU, né? E na riqueza dos grupos organizados perseguirem os seus fins, das pessoas organizadas que perseguem os mesmos fins, né? Das pessoas que perseguem, que almejam o mesmo fim, se organizarem, né? Isso não é quadrilha ou bando, gente, isso é uma associação, tá certo? Isto é, nos Estados Unidos tem uma associação que ela tem o fim de garantir o sabor original da Coca-Cola. Quando eu falo isso, todo mundo dá risada. Eu falo, gente, mas todo mundo que tem o mesmo objetivo, o mesmo desejo, tudo bem, ele pode se unir, né? A finalidade não é ilegal, ele constitui uma associação e eles perseguem a manutenção do sabor original da Coca-Cola. É o que eles almejam. Então, nessa nova postura constitucional de estimular o cidadão, a cidadania, foi também, de certa forma, estimulada, né, essa liberdade de associação, né, incentivada, reconhecida esta possibilidade. Mas, infelizmente, muito embora esteja lá como princípio da política nacional, esse estímulo, a necessidade desse incentivo, isso eu posso assegurar a vocês, este dispositivo de lei não foi cumprido, né? Então, não houve. Eu desconheço, eu sou bastante envolvida com a área, eu desconheço qualquer tipo de incentivo, de estímulo, a criação de associações, a manutenção de associação, faço parte do IDEC. Gente, não tem o menor envolvimento do poder público com esse tema. Não há interesse para o executivo que as pessoas se organizem, porque elas ficam muito fortes. E aí vem o judiciário e ainda fala assim, olha, associação, é só para os associados. Então, contrário senso, vamos nos associar. Pode ser um mecanismo de estímulo para que as pessoas se associem. Mas, por outro lado, fala, olha, associação, fica aí quietinha, né? Porque não vem você querendo defender toda a sociedade de consumo. Então, você percebe alguns movimentos e quanto a gente ainda tem que ter fôlego para continuar batalhando, né? No âmbito do judiciário, no âmbito do executivo, desse exemplo, no âmbito do executivo, nós temos outro exemplo péssimo, né? E atualmente um dos assuntos mais graves para a gente que acompanha essa área, que é o ressurgimento do Conselho Nacional de Defesa do Consumidor. Aqui já estou encaminhando aqui para terminar minha manifestação. Foi publicado um decreto, e esse decreto, então, fez ressurgir o Conselho Nacional de Defesa do Consumidor. E nós falamos, nossa, mas que bom, que bacana, porque a gente falou tanto que esse DPDC, a Senacom, elas tinham que resgatar esse fórum de debates, onde nós temos pessoas de todas as partes para poder discutir de uma forma rica. Aliás, isso o Fragata sempre falou, né, nos eventos que a gente organizava na área do consumidor, ele falava, tem que pôr fornecedor na mesa, tem que ter uma discussão, vocês não criam debate, ficam só vocês falando a mesma coisa, então não cria debate, fica desinteressante, né? E esse fórum de debates realmente enriquece. Mas este conselho, lamentavelmente, ele foi criado parecendo uma reunião do governo federal. A maioria dos participantes do conselho são órgãos, ministérios, órgãos federais, e tem uma representatividade assim de associação e de PROCONs, e ainda Ministério Público participa, mas não vota. Como participa, mas não vota? Ninguém tem dúvida hoje do MPCOM, do trabalho rico que fazem. Enfim, então você percebe uma mãozinha muito... É verdade que nós estamos num momento de recuperação de economia, de todo um esforço que o governo quer muito, que a empresa, o investimento, né, para que o Brasil cresça. Mas, gente, faz isso no âmbito do Ministério da Economia, Ministério da Fazenda, mas não na Senacom, Secretaria Nacional do Consumidor, de Defesa do Consumidor. Como você vai falar em defesa do consumidor, pondo maioria num conselho que não olha para a defesa do consumidor, só olha para agências reguladoras estão muito bem representadas no conselho. Agora, quem diz que a agência reguladora olha para o consumidor?
né? Nem faz parte do sistema nacional, né? Então, vejam, nós sentimos aí uma pressão grande, um cala-boca grande, mas nós não vamos nos calar, né, com essa formação desse Conselho Nacional de Defesa do Consumidor que se apresentou aqui no último mês, né? E então nós temos receio desse retrocesso, e eu tenho aqui uma proposta, né? Eu sempre digo, e eu comecei assim, e hoje, não vou dizer que estou terminando, porque quero viver muito, quero trabalhar ainda muito por essa causa, mas eu digo que hoje eu quero pensar que nós, consumeristas, assim, digamos, e os advogados e de fornecedores e as empresas que trabalhem mais a educação do consumidor. Não é possível que nós que trabalhamos em associações, em órgãos, vamos ter que continuar buscando, para aplicar o código, essa interlocução com os poderes públicos, né? Eu preciso do judiciário, eu preciso do executivo, eu preciso do legislativo. Gente, vamos pensar um pouco, vamos pensar nos métodos, por exemplo, da justiça restaurativa, que está tão na moda, o diálogo não violento, né? A relação menos conflituosa, né? Vamos sentar, vamos conversar, vamos estudar meios de fazer com que você, fornecedor, por si só, chegue à mesma conclusão que eu quero. Como podemos fazer isso? Eu vou dizer para vocês, é um desafio da linguagem, é um desafio comportamental, é um desafio da psicologia, é um desafio do direito. Nós precisamos sentar, conversar e nos compor. Vocês estão vendo que o judiciário não aguenta mais, cada vez mais se fala nesse excesso de judicialização, está saindo o processo pelo ladrão, né? E qual é a única fórmula para isso melhorar? É a gente conseguir convencer os nossos clientes por meio de treinamento, por meio de consultoria, por meio de assessoria, para mudar algumas posturas. Outro dia, conversando com um cliente, uma empresa até, ela me mostrou um contrato, ela falou, mas doutora, está aqui a cláusula. Eu falei, mas essa cláusula quer dizer isso? Ela falou, quer. Eu falei, então por que você não escreve isso claramente? Não, mas eu fui multada por isso. Tudo bem, eu entendi que você faz uma leitura dessa cláusula assim. Mas sem ler a cláusula, eu estou te perguntando em outra linguagem. É isso que você está querendo dizer? É. Então vamos escrever desse jeito, né? Vamos evitar essa autuação, essa necessidade de anulação, de auto de infração, de anulatória, ter que entrar na justiça, já levou a multa, já está escrito na dívida ativa. Então, eu acho isso, que o momento é de conversar mais, maior consultoria, maior assessoria, e fazer com isso o cidadão crescer, né? Quando eu falo cidadão, não estou falando de consumidor, estou falando de cidadão, o Brasil crescer, né? Você consumidor, você fornecedor. E nós conseguirmos chegar a um mesmo fim, né? Não é possível que eu, consumidora, tenha que ter raiva de empresas que eu mesmo escolhi. Eu escolhi a Vivo, eu escolhi a NET, eu escolhi a Mil. Ora, e eu preciso ficar sempre me prevenindo da Vivo, me prevenindo da NET, com medo da Mil? Não, gente, não é possível isso. Eu tenho que escolher e me ver confortável. Você que me escolheu também, porque você escolheu trabalhar para o consumidor, você tem que trabalhar e me trazer conforto e se sentir confortável, que eu estou feliz com você, fornecedor. Não é isso que você almeja? Não é disso que você precisa? Então, eu acho que o momento é esse, né? Essa busca da educação para o consumo, que não por acaso também está lá como um dos princípios da Política Nacional das Relações de Consumo. Essa é a mensagem que eu deixo para vocês, para a gente começar a trabalhar nos próximos 30 anos, tá bom? Agradeço muito todos que me ouviram, desculpa se falei demais, passei aí de 1 hora, mas como vocês veem, eu me empolgo. Delícia, Mari, obrigada. Acho que todo mundo adorou aqui, né? Foi realmente um prazer te ouvir. Acho que tem para muita gente aqui, como na minha experiência, eu imagino, é muito impactante ouvir você dizer que você estava lá no momento que a gente nem tinha entendido, né, ainda, o quanto esse código ia ser importante e relevante para a gente. Essa tua expressão aí da história, a participação na construção, nessas perguntas que eu achei muito legal você fazer, mas a gente pode fazer isso, né? A gente vai realmente poder fazer essa transformação, né?
deve ter sido muito interessante e é também uma provocação para a gente, né? Porque acho que você colocou aqui uma série de reflexões para a gente importantes, mas nós somos agentes, né? Nós somos agentes transformadores mesmo. Então, é importante que a gente também reflita o quanto, né, toda essa nossa participação, ainda que atuando e apoiando os fornecedores, né, no dia a dia, Isso. mas como a gente também pode contribuir com essa clareza, né? Com o esclarecimento, com uma linguagem que seja mais razoável para todos e que naturalmente viabilize aí o entendimento melhor sobre as relações de consumo, né? Acho que você falou um ponto interessante também em relação ao volume de demanda e da nossa capacidade, né, cada vez maior de pensar em outros tipos de soluções que não precisam ser apenas litigiosas, né? Acho que o consumidor.gov, era até uma pergunta que eu te faria, né? O consumidor.gov é uma plataforma que veio aí para criar uma outra maneira de se comunicar, um outro canal, né? Que tem até crescido, a gente acompanha um pouco, a gente vê, existem novos canais e outros virão, né? Que são importantes para esse crescimento. Tem aqui, eu vou ler rapidinho, só uns comentários, está recebendo uma série de aplausos aqui no chat, e a gente estava acompanhando, como eu falei, pelo YouTube, foi muito legal, deu muito certo, e nós temos a Macilene Marinho, que participa, a Lene está na nossa história há muito tempo, ela foi nossa correspondente no Rio, né? Está lá, está acompanhando, dizendo aqui que a aula foi muito alto nível, que você contribuiu muito com conhecimento. O Marcelo Bittencourt também mandou agradecimentos, que é um privilégio participar dessa reciclagem. A doutora Iris também fez um comentário muito legal, né? Lá no YouTube, o pessoal aqui do escritório que participou, nossos clientes, que a aula foi uma riqueza sensacional, muito, muito obrigada. Eu queria só deixar, Mari, uma abertura aqui para a nossa equipe, se você permitir, se alguém quiser fazer alguma pergunta, se alguém tiver alguma dúvida, né? Acho importante também, se vocês quiserem colocar aqui ou abrir o microfone para fazer alguma pergunta, que queiram aproveitar essa oportunidade, não é todo dia que a gente tem essa chance, né, de estar próximo de quem participou e da construção dessa história com a defesa do consumidor. Fiquem à vontade, se quiserem perguntar. Só abre o microfone que a gente acompanha aqui. Diga. Enquanto estão refletindo sobre a pergunta, eu vou fazer um comentário ainda aqui rápido sobre o que você falou do consumidor.gov, né? Uhum. Eu acho que foi uma iniciativa bacana que motivou o fornecedor a abrir uma porta para conversar com o consumidor. Mas vejam você, nessa questão cultural que eu falo, que precisou o executivo falar: ei, fornecedor, vem aqui. Agora, recentemente, o decreto, acho que falava, tem que se inscrever, tem que se cadastrar aqui no consumidor. Não precisa. Basta você ter um setor na sua empresa. Olha, o artigo 26 fala da prescrição e da decadência. O que obsta, né? O que vai obstaculizar a decadência, né? Justamente a reclamação feita perante o fornecedor e o período em que aquilo está sendo discutido entre as partes. Então, você não precisa do consumidor.gov para você falar com o consumidor. Você só precisa de uma portinha na sua empresa, de uma facilitação, né, de um diálogo na sua empresa. Agora, sobre o consumidor.gov, embora tenha sido muito bacana, a gente acha que foi um passo rico, importante, o consumidor nem sempre consegue acessar. Quando eu penso na minha mãe, eu penso, ela vai pegar o produto, ela quer o telefone, ela quer telefonar. A minha mãe não vai entrar na internet, numa plataforma para conseguir. Mas aí vem eu, a Mariângela, e falo: mãe, vamos entrar no consumidor.gov para reclamar da Telefônica, da Vivo, sei lá, da Enel, Enel. Então, Mariângela, entra comigo. Bom, o consumidor.gov não permitia que, embora minha mãe fosse conversar, por exemplo, com alguém altamente técnica e economicamente preparado e forte, que ele tivesse acompanhado de advogado, representado por advogado. Então, a Comissão de Defesa da OAB Nacional brigou muito para que o consumidor.gov
autorizasse, reconhecesse a representação por advogado. Porque minha mãe podia falar, suponhamos que não fosse minha mãe, fosse minha vizinha. Ai, Maria Ângela, você faz isso por mim? E eu ia dizer, eu não posso, só você pode fazer. Só as partes. Mas não dá para você comparar uma parte chamada consumidor com um técnico da Vivo, com um técnico da Enel, né? Então, essa paridade de armas é necessário, porque existe um reconhecimento de absoluta vulnerabilidade da minha mãe, da minha vizinha, tal, das pessoas. E aqui, no caso, não é só a vulnerabilidade. Soma-se, neste caso, esse exemplo que eu dei, soma-se a vulnerabilidade à hipossuficiência. Né? Se ela vale para inverter o ônus da prova no Poder Judiciário, poxa, nessa plataforma do governo, por que não, né, pensar em trazer esse suporte para o consumidor? Né? Então, embora seja uma ferramenta bacana, também tivemos que lutar largamente para melhorar esse trânsito para o consumidor. Mas o fornecedor pode fazer isso com vocês mesmos, consultores, né? Muito bom, muito bom. A gente já viu aqui, né, tem alguns comentários. Alguém quer fazer alguma pergunta? Olha, a Janaína deu risada. Eu não sei se foi do exemplo. Foi para a Gata que comentou, Maria Ângela. Ainda bem que os exemplos dela não são com os nossos clientes. Eu pensei que por sorte, porque os que você mencionou aqui, por sorte, não foram, brincando, mas eu acho que é. Não, porque é verdade, olha só, podia sem querer ter falado algum nome. Não, é que eu vi que eu pensei, será que ela já se deparou com esse problema de ter que representar alguém? Mas eu acho de se deparar. Tem uma coisa interessante nisso que você colocou, e é muito bom, né? A gente, naturalmente, a gente tem esse olhar focado no fornecedor, né? É o nosso exercício diário, né? E é muito, muito bom ouvir você falar de uma maneira mais ampla, né? Abrangente, porque a gente também faz alguns exercícios, né? De olhar para todo o contexto, né? De toda essa gama de diferenças que existem dentro do que a gente vive no nosso dia a dia, né? Existem realmente muitas diferenças. Sim, isso é muito legal. É muito enriquecedor. Eu gosto muito quando eu converso com fornecedores e às vezes eu faço alguns treinamentos para equipes que estão de ponta e eu vejo quantos problemas vão parar no Poder Judiciário porque a equipe de ponta, o próprio SAC, né, eles não conseguiram resolver uma questão que poderia ter sido resolvida se eles mesmos tivessem uma melhor formação, um melhor conhecimento. Às vezes, o fornecedor, a direção da empresa, ele nem imagina que determinada ordem de problemas existem e que quem está atendendo não consegue encaminhar e vai parar no Poder Judiciário. Né? Então, também isso é importante, esse treinamento, esse contexto todo de informação, de educação, de conscientização, ele acaba sendo muito importante e enriquecedor para a gente também, né? Que acaba conhecendo muito o lado de vocês. Eu anotei aqui essa frase, que eu acho que é uma frase... A gente tem explorado muito isso aqui no escritório agora, né? Os treinamentos, a gente trocar conhecimento, mas eu anotei essa frase que você disse, né? Acho que o importante é essa busca da educação para o consumo. Porque aí a gente tem entendimento, né? E com o entendimento, de fato, a gente consegue avançar para um outro nível de conversa, né? É como você disse, a cláusula está dizendo isso, mas o que você queria dizer era aquilo, então, por favor, né, traduza aqui para o prático, para o real, para que a gente tenha relações que sejam mais confiáveis. Porque eu acho que hoje, com tanta judicialização também, o fornecedor acaba, de algum modo, né, criando algumas barreiras que elas parecem de proteção de alguma forma, né? E quando, na verdade, pode acabar em alguns contextos até afastando, né, a comunicação clara com o consumidor, né? Então, é bem interessante, acho que esse é o ponto alto, que a gente tem que exercitar muito, né? Conversar mais, conhecer mais, buscar mais informação, até para que a gente possa colaborar de maneira preventiva com os nossos clientes, que é uma coisa que a gente tem falado muito, né? O litígio nos ensina, né, a identificar as oportunidades de melhoria dentro do processo de negócio do cliente. Isso, né? Nós não somos apenas os advogados neles, nós somos parceiros de negócios dos nossos clientes hoje. Então, nós temos uma capacidade colaborativa na parte preventiva. A informação que a gente traz do litígio, ela pode chegar no saque, né? E essa informação que vá para o saque, ou que vá para a própria rede de atendimento direta, né, na hora da comercialização do produto, isso pode colaborar para a redução das questões que acabam virando
se tornando questões litigiosas, né? Então, e eu compreendo que esses são passos a serem dados, né? Uma vez, eu estava, o ano passado, fazendo um treinamento para uma empresa que é envolvida com seguro e tal, e tem uma cláusula lá complicada, não vou dar detalhes aqui para não me alongar, mas aí a pessoa da ouvidoria me falou: ai, Mariângela, esse problema a gente resolveu, porque agora quem reclamar, a diretoria, a presidência da empresa já autorizou a gente a devolver o dinheiro. Eu falei, bom, tudo bem, bacana, você deu um passo, mas resolver significa não mais colocar a cláusula e não devolver o dinheiro para quem reclamou, né? Então você veja que eles deram um passo importante, mas o passo tem que ir além disso, né? Não é assim, quem reclamou na ouvidoria a gente devolve. Não, é tirar para ninguém mais precisar reclamar na ouvidoria, né? Então, mas eu tive que, naquele momento, reconhecer que foi um passo importante. Agora a gente tem que dar o segundo passo, né? Então, o primeiro passo foi reconhecer o direito, agora o segundo passo é não deixar mais a pessoa, né? Porque tem aquele que você queria o constrangimento, tem aquele que não reclama. Né? Então, é um exemplo que sempre fica na minha cabeça. Alguma pergunta, então? Só queria fazer Não, eu só queria, Mari, eu queria só agradecer Obrigada, essa viagem Celso. aos 30 anos do Código. Você é a história viva do CDC e você deu uma canja para a gente sensacional. Obrigada. Foi muito legal. Todos gostaram. Obrigada. E eu te dou os parabéns, tá? Muito obrigada, beijo, Celso. Obrigada Quero fazer um mesmo. pequeno comentário também. Vocês já imaginaram como é que é discutir a relação aqui em casa, né? Não é muito fácil. Não. O problema é a ênfase, né? Vocês conhecem bem a postura dele, né? Agora conheço um pouco da minha, né? Todo mundo com muita energia aqui, cheio de argumentos, né? Mas muito obrigada. Eu tenho só a agradecer vocês, que em plena sexta-feira, olha, já 5h30 da tarde, e nós estamos aqui falando de Código de Defesa do Consumidor. Agradeço muito, para mim foi muito rico, muito prazeroso, estou muito feliz com a oportunidade que vocês me deram de falar sobre esse assunto hoje. Prazer, já fica logo, já deixo registrado um próximo convite para um novo evento aí que a gente possa contar com a tua participação. Obrigada a todos também. Muito obrigada. Que ficaram aí, assistiram ao grupo que assistiu pelo YouTube, obrigada também pela participação e vamos caminhando. Acho que conhecimento é o que a gente precisa mesmo para evoluir, para avançar, e a gente vai investindo nisso cada vez mais, tá? Obrigadão, Mari, de novo. Fragata, obrigada, Celso, todos, um beijo. Gente, parabéns para vocês, viu? Para todos nós, bom final de semana. Eu vejo essa equipe sempre com muita energia, muito cheia de luz, de ideias, de trabalho. Então, parabéns também pelo trabalho de vocês. Vocês têm um trabalho muito bacana, viu? Obrigada, Mari. Um beijo. Tchau, gente. Obrigada. Beijo. Tchau.